Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso Operador de Computador, Utilização de Linux. Essa aula vai ser uma aula mais prática do que a primeira. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para começar a utilizar o Linux. Eu estou compartilhando a minha tela com vocês podem ver que eu já estou utilizando o Linux, mas eu vou mostrar algumas alternativas aqui que vocês podem fazer no próprio computador de vocês no Windows. E a primeira delas é utilizando um navegador de internet. Então aqui eu vou abrir o Firefox, mas vocês podem utilizar o navegador da preferência de vocês. E a gente pode abrir esse site chamado onworks.net. Esse site ele permite que a gente simule várias distribuições Linux através do nosso navegador de internet. Aqui depois vocês podem navegar um pouco mais com calma. Nesse menu do lado direito existem várias distribuições Linux. Cada menu aqui que você clicar, ele vai aparecer uma lista de distribuições. Então, caso vocês queiram conhecer algumas outras distribuições do Linux, vocês podem ir clicando nessas listas aqui e ver, né, as distribuições que estão disponíveis para que vocês conheçam outras distribuições Linux. No nosso curso a gente vai utilizar o Ubuntu, ele já está aqui na página principal do site. Então, basta clicar nesse botão Run Online. Ele vai abrir essa outra janela, a gente clica no botão Start. E aí ele pede para a gente esperar um tempo e vai começar a preparar a máquina para a gente. Esse site ele tem um limite de pessoas que podem utilizar as distribuições ao mesmo tempo. Então a gente está sujeito à disponibilidade do site. Essa é uma desvantagem dessa solução. Então, caso não tenha nenhum recurso disponível, nenhum limite de vagas disponível para mim, eu não vou conseguir abrir. Vamos ver aqui, eu vou clicar no botão Enter. Aí agora sim ele vai preparar a máquina e se tiver essa disponibilidade de vagas, eu já vou conseguir utilizar o Linux. Caso não apareça o Linux aqui para mim, quer dizer que eu tenho que tentar novamente mais tarde, que o site já está, né, todos os recursos já estão ocupados. Vamos ver aqui se ele vai conseguir abrir. Ele começou a contagem novamente. Então, parece que aqui acho que vai dar certo. Sim, ele abriu aqui para mim a distribuição Linux. Então percebam que para vocês começarem a utilizar o Linux com um navegador de internet abrindo esse site, vocês já podem começar a ter alguma experiência com Linux. Então aqui, né, dentro do navegador de internet, eu estou com o Linux que eu posso utilizar simplesmente através do meu navegador de internet, sem precisar instalar nada no nosso computador. A interface do Linux eu vou explorar melhor na próxima aula, que é só para mostrar como que a gente pode fazer para utilizar o Linux. Então, quais são as vantagens dessa alternativa? A grande vantagem é que você não precisa instalar nada no seu computador, você só precisa de um navegador de internet, o que provavelmente, né, todos já têm. Então, com o navegador de internet a gente já pode começar a utilizar o Linux. As duas desvantagens dessa alternativa, como eu falei, a gente está sujeito à disponibilidade do site, então pode ser que vocês tentem abrir o site em algum momento e aquela contagem, né, pare em alguma tela de login, na verdade quando não abre o Linux automaticamente, quer dizer que todos os recursos já estão ocupados e você tem que tentar novamente mais tarde. Então essa é uma primeira desvantagem. E a segunda desvantagem é em relação ao desempenho, porque a gente está acessando essa máquina através do navegador de internet e não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, mas existe um atraso. Não sei se vocês conseguem ver que o mouse da máquina remota ela tem um atraso, né? Então eu mexo, ela demora um pouquinho. E isso acontece para qualquer coisa. Se eu tentar abrir, por exemplo, essa pasta, o desempenho ele é um pouco lento. E vocês vão ver que quando a gente utiliza no nosso computador, a velocidade dá uma grande diferença no desempenho da máquina. Mas enfim, a grande vantagem dessa ferramenta é que você só precisa de um navegador de internet para utilizar. Bom, então essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é utilizando um software que chama VirtualBox. Esse software ele permite que a gente utilize, que a gente faça uma virtualização de uma máquina dentro da nossa própria máquina. Basicamente é como se eu conseguisse utilizar um sistema operacional dentro do outro. Então, para vocês, a primeira coisa que vocês precisam fazer é instalar o VirtualBox. Vocês podem entrar no site oficial, virtualbox.org,
clicar no botão Downloads. Eu acredito que vocês estão utilizando o Windows, então vocês clicam aqui em Windows Hosts. Ele vai fazer o download de um arquivo executável e vocês precisam fazer a instalação de um programa normal. Bom, depois que vocês instalarem o VirtualBox e abrirem ele no computador de vocês, ele vai aparecer uma interface parecida com a que vai abrir aqui para mim. Pode ser que tenha alguma alteração devido à versão do VirtualBox, mas não costuma mudar muito. Geralmente essa interface do VirtualBox não tem muita alteração. Então, aqui eu já criei uma máquina virtual. Eu deixei na apostila de vocês o passo a passo de como que a gente faz a instalação de um Linux dentro de uma máquina virtual. Eu não vou conseguir mostrar nessa aula porque as aulas têm uma duração, elas têm um limite de duração. E como é uma instalação, demora um tempo considerável para fazer a instalação do Linux, então não daria tempo de mostrar nessa aula. Só complementando, além de baixar o VirtualBox, a gente vai precisar baixar a imagem do Linux que a gente quer instalar. Então, no caso, eu quero instalar o Ubuntu, eu vou no site ubuntu.com, o site oficial da distribuição Linux, clico em Downloads, e aqui no Ubuntu Desktop, que é a versão para desktop do Ubuntu, a gente tem essas duas versões, a 20.04 e a 20.10. Eu utilizei a 20.04 porque vocês podem ver que elas têm essa sigla LTS na frente. Essa sigla, Long Term Service, significa que essa versão do Linux vai receber atualizações de segurança de sistemas por um período maior. Então eu gosto de utilizar essas versões que tem essa sigla LTS. Então aqui no caso eu fiz o download dessa versão 20.04. Esse download também pode demorar um pouco, dependendo da velocidade da internet de vocês. Se vocês clicarem ali no botão de download, ele vai abrir essa página e automaticamente vai começar o download. Esse arquivo tem acho que 3 GB ou 4 GB, não, 2,6 GB, é um arquivo grande, então pode ser que demore um pouco para fazer o download na máquina de vocês. Aqui eu já fiz o download, fiz a instalação, então eu deixei na apostila o passo a passo de como que a gente faria a instalação do Ubuntu. Então a gente tem que entender a máquina virtual como se fosse uma máquina mesmo. Então aqui é como se eu tivesse um computador, isso aqui é como se fosse um computador mesmo. Então, ela possui um sistema operacional próprio, né, tudo que tiver instalado nela não reflete na minha máquina original. Então, eu vou mostrar para mostrar para vocês, eu vou iniciar ela aqui e vocês vão ver que ela vai iniciar um outro Linux. Então, aqui na minha máquina original, digamos assim, eu já estou utilizando o Linux, estou com meu navegador de internet aberto, meu VirtualBox aberto, e agora eu cliquei para executar essa minha máquina virtual. Então vocês vão ver que ela vai abrir um outro Linux dentro da minha própria máquina. Aqui já está começando a fazer o download. O download não, já está começando a iniciar a máquina. Então eu vou deixar mostrando para vocês aqui o meu desktop aqui do meu Linux original. E aqui ele vai abrir uma outra máquina. Bom, então já falando das vantagens e desvantagens dessa solução, a grande vantagem dessa alternativa é que vocês não precisam formatar o computador de vocês. Então, vocês precisam só instalar um VirtualBox, né? É um programa simples de instalar. E vocês não precisam ter essas grandes alterações no computador, no sentido de ter que formatar um HD, particionar o HD. Então, vocês conseguem fazer essa utilização do Linux sem precisar formatar a máquina de vocês. As desvantagens, a primeira desvantagem é que os recursos da máquina virtual, elas são compartilhados com da sua máquina original. Então, por exemplo, quando eu montei essa minha máquina, eu coloquei que ela vai ter 1 GB da memória RAM da minha máquina. Então aqui eu já estou tirando 1 GB da minha máquina original para colocar nessa minha máquina virtual. Então a minha máquina original ela fica um pouco lenta quando eu estou com essa minha máquina virtual rodando. E como eu coloquei poucos recursos, eu coloquei apenas 1 GB para rodar na minha máquina, pode ser que eu tenha algum desempenho que não fique, né, o desempenho dessa máquina pode ser que fique um pouco ruim. Mas mesmo com o desempenho um pouco pior, o desempenho ainda é melhor do que quando a gente já faz o acesso pelo navegador de internet. Mas é claro que isso vai depender do tanto de memória RAM que você alocou para sua máquina virtual. Isso está tudo explicado na apostila. Então aqui vocês podem ver que eu estou utilizando o Linux dentro de um Linux.
Aqui, então, eu tenho uma outra máquina, eu tenho um sistema operacional dentro de outro sistema operacional. Eu poderia, por exemplo, instalar uma máquina virtual com Windows. Vamos supor que eu tenho um sistema algum programa que só rode no Windows, mas eu gosto de usar o Linux. E então eu utilizo o meu Linux normalmente, e quando eu precisar utilizar esse programa que só roda no Windows, eu ligaria essa minha máquina virtual e utilizaria o Windows aqui dentro. Ele funcionaria da mesma forma, que eu teria o meu Linux, e aqui eu estaria com uma versão do Windows, por exemplo. Então, essa vantagem também essa solução permite que a gente utilize vários sistemas operacionais dentro do nosso sistema operacional que a gente normalmente utiliza. A terceira alternativa que a gente tem é fazendo a formatação do nosso HD, do nosso próprio HD, para a gente executar o Linux normalmente, como ao invés do Windows, a gente teria o Linux, igual eu tenho aqui na minha máquina, essa aqui é a minha máquina oficial, né? Então, eu tenho o Linux instalado no lugar do Windows. Então, para fazer isso, eu tive que formatar o meu HD, eu tive que particionar ele, e isso são algumas coisas mais avançadas e que não é o foco desse curso. Esse curso é mais para vocês começarem a utilizar o Linux. E como isso exige algumas técnicas um pouco mais avançadas, eu não vou passar isso para vocês. Eu sugiro que vocês utilizem ou a versão do navegador de internet, ou a primeira alternativa, ou a segunda, que é através do VirtualBox. Isso para vocês começarem a utilizar o Linux. Até porque se vocês fizerem alguma coisa errada e particionar errado o HD de vocês, se vocês perderem algum dado do HD de vocês, vocês já vão meio que criar uma resistência com o Linux, sendo que o problema, na verdade, foi na hora de formatar. O problema não foi exatamente o Linux. Então, para quem está começando, eu sugiro que utilizem essas duas alternativas primeiras que eu passei, através do navegador ou através do VirtualBox. Na apostila eu expliquei como que faz a instalação de uma máquina virtual aqui no VirtualBox, e o processo para fazer a instalação em uma máquina, né, em um computador físico mesmo, seria basicamente o mesmo, com a diferença da última etapa, que é a etapa de formatação. Lá que a gente define qual partição que o Linux vai ser instalado, que você pode criar partições, deletar partições, e essa que é o momento que pode dar algum problema para vocês. Agora, se vocês tiverem alguma máquina antiga que vocês não utilizem mesmo, vocês podem seguir os mesmos passos que estão na apostila que eu fiz para instalar essa máquina virtual. Nessa máquina virtual eu utilizei o HD, é um HD virtual, né? É uma máquina virtual, então ele usa tudo virtual. Eu utilizei o HD inteiro, então vocês podem fazer, se vocês tiverem uma máquina nesse sentido, que vocês podem perder tudo, ou uma máquina velha, vocês podem seguir a instalação exatamente igual está na apostila que eu fiz a instalação do VirtualBox. A única diferença é que como aqui a gente fez o download da distribuição Linux, e o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que aquilo lá é uma imagem do Linux. Vocês precisam gravar essa imagem em um CD ou em um pendrive e dar o boot no computador de vocês através desse CD ou pendrive para cair na tela de instalação. Então essa seria a diferença. Bom, então essa foi a segunda aula de Linux. Eu mostrei para vocês algumas formas que a gente pode utilizar o Linux, né, sem formatar o computador de vocês, tanto através do navegador de internet ou com o VirtualBox. Na próxima aula eu vou fazer uma ambientação do Linux, eu vou explicar melhor como que é a interface do Linux, as janelas. Então eu espero vocês na próxima aula.